E aí, pessoal, como vão todos? Tudo bem? Espero que sim. Triste por estarmos um pouco distante, né? Mas a escola pensou num mecanismo bem legal de tentar encurtar essas distâncias aí nesse momento de pandemia, que são as videoaulas, ok? Enquanto a gente não retorna para a nossa sala de aula, no convívio diário, bem próximo, a gente vai matando a saudade, não só uns dos outros, mas também na nossa matéria. Enquanto isso, a gente está preparando com muito carinho e amor alguns conteúdos. No nosso tema de hoje, a gente vai falar sobre orientação e localização dentro da geografia. Vamos lá então? Começar a nossa aula? Ótimo, ok? Orientação. Então, quando queremos chegar a um ponto qualquer, em uma viagem, por exemplo, perguntamos orientação a pessoas, tais como: onde fica tal lugar? Como faz para chegar lá? A determinada rua fica próxima a quê? Será que antigamente era assim? E hoje também é assim? Pois bem, a gente utiliza esses mesmos mecanismos dentro do nosso dia a dia. E dentro da geografia, a gente vai tentar buscar resposta dentro dessas perguntas quando falamos de orientação, ok? Então vamos entender aqui. Lá nos tempos remotos, era comum os seres humanos se deslocarem apenas pequenas distâncias, ok? E para isso eles utilizavam elementos naturais contidos na paisagem ao longo do seu caminho. Um exemplo prático disso é o período lá das cavernas ou um pouco depois disso, onde a forma de orientação era através de um curso de um rio, ou então a partir de uma grande rocha ou rochedo, a partir de uma montanha, ok? Isso era a forma de orientação, ok? Com o passar do tempo, o homem criou também elementos culturais na paisagem, e aí a gente também buscou melhorar as nossas formas de orientação. Olha só essas duas imagens que a gente tem na nossa projeção aqui ao lado, ok? Beleza? Nesse primeiro momento, a gente tem aqui uma imagem do Japão. Essa imagem do Japão, ela representa ao fundo o Monte Fuji, que é um vulcão muito conhecido. Então a gente poderia citar, por exemplo, assim, ó: olha, eu moro próximo do Monte Fuji, ou eu moro à direita do Monte Fuji, ou eu moro à esquerda do Monte Fuji. Ou então podemos utilizar, por exemplo, a outra imagem que nós temos aqui, ó, ok? Que é no caso do Rio de Janeiro. No caso dessa imagem do Rio de Janeiro, está destacado o Cristo Redentor. A gente pode citar, por exemplo, uma forma de orientação: olha, eu moro à frente do Cristo, ou às costas do Cristo, ou a mão ao lado da mão direita, ou ao lado da mão esquerda. Porém, perceberam que quando nos orientamos em pequenas distâncias, utilizamos elementos aqui para orientação? Então, nesse caso, são para pequenas distâncias, como a própria projeção aqui está falando. Só que, com o passar do tempo, com o passar das décadas e dos séculos, o que foi acontecendo? O homem precisou expandir seus horizontes. Ele percebeu que havia necessidade de buscar mais recursos, porque a população foi aumentando, e assim houve a necessidade de expandir países, continentes, ok? Sendo assim, a nossa forma de orientação, ela precisaria ser melhorada. E aí, como que a gente vai buscar melhorar essa forma de orientação? Observando os astros, ok? Nesse caso, quando eu digo os astros, estou falando da Lua, do Sol ou das estrelas. Por exemplo, no caso específico do Sol, percebeu-se que o Sol sempre nasce a leste e sempre se põe a oeste. Sendo assim, definimos que a direita leste e a esquerda oeste, a frente norte e as costas sul. Definimos a partir daí o que chamamos de pontos cardeais, ok? Combinado? Porém, eu quero me deslocar durante a noite, Hudson. O sol só aparece durante o dia. Ah, lembra que eu falei da lua e das estrelas? Nesse caso, vou dar o exemplo das estrelas aqui. Quando estamos no hemisfério sul, que é o hemisfério ao qual nós vivemos, a gente pode se orientar a partir de uma constelação chamada de Cruzeiro do Sul, ok? Todas as vezes que olhamos ou identificamos essa constelação no céu, viramos de costas a ela e automaticamente temos as nossas costas o sul,
à frente o norte, à direita leste e à esquerda oeste. Mas essa constelação só pode ser vista no hemisfério sul, por isso Cruzeiro do Sul. E aí, e no hemisfério norte? Calma lá, calma lá. No hemisfério norte, a gente utiliza uma outra constelação, ou melhor, uma estrela, que é a chamada de Ursa Maior. É uma estrela bem maior, como o próprio nome diz, e mais incandescente, brilhante. Ela indica o hemisfério norte, ou sentido norte, sendo assim, à frente, quando olhamos ela, norte, as costas sul, direita leste, esquerda oeste. Criamos assim as referências para andarmos grandes distâncias. E aí, o que a gente pode fazer? Olha, pegando como exemplo de referência a nossa escola, o Colégio Piedade, ok? A gente pode dizer o seguinte, olha, a partir do Colégio Piedade, eu moro a norte, eu moro a sul, eu moro a leste ou eu moro a oeste do colégio, ok? Sendo assim, a partir desse sistema de orientação, a gente vai criar ali o que chamamos de orientação dentro dos pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Isso quer dizer que a gente vai criar o que chamamos de rosa dos ventos, tá? Vamos ver na figura do próximo slide aqui. Olha lá, essa rosa dos ventos, ela é constituída não só dos pontos cardeais, que são norte, sul, leste e oeste, mas ela também é constituída dos pontos colaterais, que são eles nordeste, sudeste, centro-oeste e noroeste, ok? Beleza? Tem também os chamados subcolaterais, porém, nesse primeiro momento, agora aqui no 6º ano, não se faz necessário o uso deles, mas saibam que eles existem, tá bom? Vamos pegar um exemplo aqui para ilustrar o que eu quero. Olha só, digamos que lá no período das grandes navegações, no século XV, o homem percebeu o seguinte, olha, eu preciso de mais recurso, eu preciso expandir as minhas áreas. Sendo assim, só o continente europeu ao qual eu estou não é o suficiente. Então, eles vão buscar novas terras, no caso aqui o continente americano. Só que, imaginamos que eu estou no meio do Oceano Atlântico. De repente, uma tempestade toma conta do oceano. Só que essa tempestade ela não vai durar nem um dia e muito menos uma noite. Essa tempestade ela vai durar vários dias e noites, ou seja, uma semana. Eu posso me dar o direito de parar a minha caravela e esperar 7, 8, 10 dias para resolver esse problema? Óbvio que não. Sendo assim, o homem se viu obrigado a criar instrumentos que ajudasse ele no seu processo de orientação. Um desses primeiros instrumentos que surgiram a partir dos pontos cardeais e colaterais, ou seja, a partir da rosa dos ventos, foi esse aí que vocês estão vendo, a bússola, ok? Quando voltarmos à sala de aula, prometo mostrar uma bússola e cada um manuseá-la. Mas como funciona a bússola? Ela foi desenvolvida pelos chineses há mais de 1000 anos, porém só veio a ser mundialmente conhecida a partir do século XV com as grandes navegações dos europeus, ok? Ela funciona da seguinte forma, tá vendo essa pontinha vermelha aí da bússola? É uma pontinha iamantada, uma agulha iamantada. E os chineses descobriram que o nosso polo norte, ele é um imenso e gigantesco ímã que atrai essa agulha iamantada. Então essa agulhazinha, ela vai sempre apontar para o norte. Consecutivamente, se ela aponta para o norte, eu consigo identificar o leste, o oeste, e o sul, que são os pontos cardeais, e posteriormente os subcolaterais e os colaterais, ok? Sendo assim, eu não precisaria ficar parado 5, 7, 8 dias. Eu iria continuar até chegar aqui à América, citando o caso das grandes navegações. Combinado? Ok? Beleza. Já que a gente identificou a localização e a orientação, e o objetivo da orientação é responder aquelas primeiras perguntas, agora a gente chega na localização. Olha só, o que a gente vai fazer aqui? De maneira simplificada, pode-se dizer que a localização é o endereço. É como se eu dissesse mais ou menos o seguinte, eu moro na rua A, número 45. Ok, mas como eu faço para chegar a essa rua A, número 45? Eu utilizo a orientação, que é como se faz para chegar ao endereço.
A gente já aprendeu como se faz para chegar no endereço. A gente utiliza a orientação a partir dos pontos cardeais e colaterais e subcolaterais, ok? Agora, a gente precisa identificar ou saber manusear essa localização dentro da geografia. No caso da geografia aqui, essa localização ela é trabalhada a partir do que denominamos de coordenadas geográficas. Vamos ver o que são essas coordenadas geográficas, então? Olha só, coordenadas geográficas são um conjunto de linhas imaginárias para localizar com precisão muito exata todo e qualquer ponto na superfície terrestre, ok? Essas coordenadas geográficas, elas trabalham a partir de linhas imaginárias. Essas linhas imaginárias nós vamos dar nomes a elas, tá bom? O primeiro nome que a gente tem são esses aqui, ó, os paralelos, que vão nos ajudar a definir o que chamamos de latitudes, e os meridianos, que vão nos ajudar aqui a definir as longitudes. Vamos ver então como que a gente aplica esses paralelos e meridianos e consecutivamente as latitudes e longitudes? Olha lá, a primeira delas, a latitude, são linhas horizontais que partem do paralelo principal. Quem é o nosso paralelo principal? Linha do Equador. Outros paralelos importantes são os trópicos de Câncer e Capricórnio e o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico, ok? Beleza? E aí, essas linhas, elas vão de direção do Equador aos polos. Essas linhas vão variar de 0 a 90 graus, ok? Como eu estou partindo do Equador, o meu Equador é o paralelo principal, ele vai valer 0. Isso significa dizer que acima do Equador eu tenho o hemisfério norte ou setentrional e abaixo do Equador eu tenho o hemisfério sul ou meridional, ok? Porém, essas latitudes não podem passar de 90 graus. Eu posso fazer então, por exemplo, um exercício ou uma prova onde apareça lá as latitudes de 2 em 2 graus, 5 em 5 graus, 10 em 10 graus, porém, o máximo que ela vai poder chegar é a 90 graus. Como nessa figura aqui, ó. Estão vendo? As latitudes, então, são linhas horizontais, partindo do Equador em direção ao Polo Norte, partindo do Equador em direção ao Polo Sul e variando de 0 a 90 graus. Combinado? Depois nós temos as longitudes. Quem são as longitudes? São linhas verticais que partem de um meridiano principal. Nesse caso é o chamado meridiano de Greenwich, ok? Ele recebe esse nome porque foi definido a partir de uma convenção, uma reunião feita num lugarejo chamado Greenwich, no Reino Unido, ou mais precisamente na Inglaterra, próxima de Londres, ok? E aí o que definiu-se aqui? O nosso planeta ele é esférico, então ele tem 360 graus de circunferência. Como a gente definiu o meridiano de Greenwich como meridiano principal, ele vale 0. Então dividimos mais uma vez o nosso planeta em 2 hemisférios, a leste ou oriental e a oeste ou ocidental. Lembrando que Greenwich vale 0 e o extremo é 180. Nunca vou passar as longitudes de 180 graus. Sendo assim, posso fazer um exercício ou uma prova, como falei na latitude, com as longitudes de 2 em 2 graus, 5 em 5 graus, 10 em 10 graus, porém, nunca passando 180, que é o máximo. Combinado? Essas aqui são as linhas de longitude. Olha lá, elas vão de um polo ao outro, verticalmente. As que vocês estão vendo na cor vermelha são do hemisfério oeste. As que vocês estão vendo na cor azul são do hemisfério leste, ok? E aí o que vai acontecer? Uma vez que a gente identificou quem são as latitudes e as longitudes, o que a gente faz para utilizá-las e identificar a localização? Nós vamos cruzar essas duas linhas, ok? Ao cruzar essas linhas, é como se eu dissesse o seguinte: olha, eu moro na rua A, esquina com a rua B. Ou seja, eu moro na latitude X
com a latitude y, ok? A partir daí a gente tem as coordenadas geográficas e conseguimos encontrar todo e qualquer ponto no globo. Vamos ver um exemplo aqui de como a gente vai fazer isso? Olha lá, para ficar mais fácil, eu marquei em vermelho as coordenadas dos pontos de A a D. Por exemplo, no ponto A, a latitude é 50 graus norte, porque ela está acima da linha do Equador, e a longitude é 100 graus oeste, porque ela está à esquerda do meridiano de Greenwich. Combinado? O ponto B, eu marquei a latitude 40 graus norte, porque ela está acima da linha do Equador, e a longitude 0 graus. Opa, vamos ver o que aconteceu aqui então. Presta bem atenção. É obrigatório identificar os hemisférios quando vamos marcar as latitudes e longitudes dentro de um mapa. Porém, no ponto B ali, na longitude, eu não coloquei hemisfério. É como se fosse uma partida de futebol. Digamos que o jogo termina 0 a 0. Quem ganha o jogo? Ninguém. Deu um empate. Então, todas as vezes que aparecer latitude e longitude 0 graus, é o único momento em que não colocamos, ok? Hemisfério. Fora isso, é obrigatório colocar o hemisfério. Combinado? Ok. Depois para o ponto C. Latitude 20 graus sul, porque eu estou abaixo da linha do Equador, e longitude 20 graus oeste, porque eu estou à esquerda da linha do Equador, da meridiano de Greenwich, perdão. Depois eu tenho o ponto D, latitude 10 graus sul, porque eu estou abaixo da linha do Equador, e longitude 20 graus leste, porque eu estou à direita do meridiano de Greenwich, ok? Pois bem, por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula, ok? Vamos nos comunicando nas próximas aulas e dando continuidade à nossa matéria. Como eu disse no início da nossa videoaula, espero estarmos juntos o mais breve possível. Enquanto isso, um grande beijo, fiquem com Deus e que Papai do Céu os abençoe.